Olá, jovens. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Meu nome é Vinícius, eu sou professor de vocês agora de Sociologia. Trabalharemos juntos agora por esse semestre. Foi necessário fazer algumas modificações na escola e aí agora estou com essa aula com vocês no segundo D, aula de Sociologia, no lugar da professora Amélia, que é uma tarefa muito difícil substituir a professora Amélia. Mas eu já sou professor aqui na escola há algum tempo, sou professor do ensino fundamental. Trabalho já com médio também no colégio há um tempo, médio no noturno. O ano passado trabalhei também com médio no matutino. Então nós já temos um tempo que nós estamos trabalhando juntos aqui na escola. Um pouco sobre mim, só para a gente se apresentar um pouco. Nós teremos também aula ao vivo, tá? Só para lembrar. Então também nós conversaremos ao vivo com vocês. E diante disso tudo, eu fui aluno da escola aqui, fui aluno do Colégio Militar do Hugo. Meu terceiro ano eu finalizei no Hugo. Isso só que isso já tem um tempo, né? Tem 13 anos já. Então eu sou um egresso da escola e para mim é um prazer estar aqui com vocês. Jovens, é o seguinte, a respeito do que nós vamos falar agora, que é a teoria democrática contemporânea, que é onde que a professora Mary me passou, falou, professor, a gente vai entrar em teoria democrática contemporânea. Então você já viu a teoria democrática clássica, a moderna e tal, e a gente agora tem já uma concepção maior do que é a democracia. Que a democracia é o poder que emana do povo, que vem do povo, né? Pelo menos esse é o conceito grego. É, é o poder que emana, que vem do povo. É o poder que é feito pelo povo, para o povo e tudo, e todos os clichês e informações que você já conhece a respeito da democracia. Só que eu costumo dizer que a democracia ela vai um pouco além disso. A democracia é o seguinte, ela na verdade não é só o poder do povo, ela é o poder da maioria. É o poder da maioria. Por exemplo, eu, professor Vinícius, vou me candidatar a presidente do Brasil. Então, os candidatos aí no segundo turno sou eu, professor Vinícius, mais sei lá, o João. Tá bom, eu e o João. E aí, eu ganhei as eleições e virei presidente do Brasil. Eu ganhei com 60% dos votos. Ou seja, 60% das pessoas que votaram no Vinícius, no professor Vinícius. E os outros 40 votaram no João. Tá, os 40 que votaram no João, que foram votos perdidos, né, que o candidato deles não ganhou, eles deixaram de ser povo? Não. Então, por isso que eu digo que a democracia ela não é necessariamente só a vontade do povo. Ela é a vontade da maioria. A maioria decidiu com que o professor Vinícius fosse fosse o presidente do Brasil. Entende? Quando eu digo para você que é a vontade da maioria? Então tá. Você já tem mais esse pensamento da democracia mais fortalecido e tal. E aqui agora a gente começa a desenvolver as nossas ideias. Preste bastante atenção. Na teoria democrática contemporânea, como que ela vai surgir? Como que ela vai aparecer? Observe aqui comigo nesse slide. Ó. A partir do século XIX, a teoria democrática foi desenvolvida a partir de um confronto entre pelo menos duas expressivas doutrinas políticas, o liberalismo e o socialismo. Então, a teoria democrática contemporânea ela vai surgir em um momento da história contemporânea do mundo, né, século XIX em diante, e essa teoria ela vai surgir em confronto a duas ideias, a duas doutrinas políticas, que é o liberalismo e o socialismo. No mundo capitalista que nós vivemos, o liberalismo é a ideia mais presente. Né? O que o liberalismo ele vai defender? O liberalismo ele vai defender a limitação dos poderes governamentais. Que o governo federal, por exemplo, que o governo do país, ele seja mais limitado. Como assim? Que ele não interfira necessariamente na economia. Que a economia ela vai se virar sozinha. Quando o Estado precisar interferir assim, em último do último caso, da última situação. Então, por exemplo, o mercado imobiliário está indo muito bem, então deixa o mercado imobiliário funcionar sozinho e trabalhar sozinho. Aí suponhamos que o mercado imobiliário entrou numa crise gravíssima, gravíssima, está quebrando. Aí o governo federal vai lá e faz o investimento para reerguer, para reavivar esse mercado imobiliário. Então, isso que é o liberalismo. O liberalismo ele defende que o governo federal, o Estado, ele tem que ser limitado.
Ele não pode interferir em todas as áreas. Por que que eles defendem isso? Porque eles acreditam que se o Estado não interferir, a gente vai proteger os direitos do cidadão. E esses direitos do cidadão são os direitos econômicos, os direitos políticos, os direitos religiosos e os direitos intelectuais dos indivíduos. Então, assim, o Estado não pode interferir lá no plano econômico, plano político, plano religioso e no plano intelectual dos indivíduos. Dessa maneira, os indivíduos eles vão ter uma liberdade. Então, a liberdade ela vai defender, para esses teóricos, para quem defende o liberalismo, a liberdade de cada indivíduo ela vai depender de uma interferência mínima do Estado. Quanto menor a interferência do Estado, mais liberdade você tem. Assim, os liberais pensam, quem defende o liberalismo, né? Depois, por fim, nós temos a doutrina socialista. A doutrina socialista, elas acreditam que o sufrágio universal... Mas, professor, o que é sufrágio universal? Meu jovem, sufrágio universal é o pleno direito ao voto de todos os cidadãos adultos. Que o voto ele não seja condicionado, por exemplo, pela sua raça, pela sua cor, pela sua condição econômica, pela sua etnia, pela sua religião, não. A partir do momento que você já é um cidadão adulto, você já tem direito de votar. Que é o caso aqui do Brasil, por exemplo. No Brasil, a partir dos seus 16 anos, você já pode votar. É facultativo aos 16, você não é obrigado a votar com 16 anos. Porém, quando você chega na idade adulta legal, que são 18 anos aqui no Brasil, a partir do momento que você chegou nos 18 anos, você já tem que votar. Já é obrigatório, não é mais facultativo igual aos 16. Então, quando você chega aos 18 anos, você é obrigatório a votar. E assim, você tem esse direito ao voto, que no caso aqui já virou lei, né, obrigatoriedade. Então, independente se você é rico, se você é pobre, a sua classe social não interessa, e você já pode ter a possibilidade, você já tem que votar, na verdade, aos seus 18 anos. Então, para a doutrina socialista, esse direito ao voto para todos os cidadãos adultos, ele é apenas o início do processo de democratização do Estado. Eles acreditam que para um Estado ser democratizado de fato, de verdade, na prática, é necessário que o início do processo é o direito ao voto a todo cidadão adulto. Isso é o primeiro passo, tá? Enquanto o liberalismo ele acredita que esse é o ponto de chegada, o ponto final, lá na democracia consolidada, o ponto assim, nossa, o suprassumo topíssimo, o fenômeno da goiaba, vai ser o sufrágio universal. Então, no liberalismo, quando todo mundo adulto está votando, tá massa, o Estado não interfere ou interfere em menor quantidade, em menor intensidade, para que os indivíduos eles tenham a liberdade para se desenvolver economicamente, intelectualmente, politicamente e etc. Beleza. Agora já lá na doutrina socialista, pelo contrário. O voto para todo cidadão adulto, o voto ele é só o início da jornada, o início da caminhada. Então tá. Alguns dos principais teóricos do socialismo, um dos caras é o Antônio Gramsci, que num futuro o livro aborda também o Gramsci mais um pouco, a Rosa Luxemburgo. Eles afirmam que o aprofundamento do processo de democratização, ou seja, a partir do momento que o processo de democratização está ficando mais experiente, está se aprofundando, na perspectiva das doutrinas socialistas, ocorre por meio da crítica à democracia e pela ampliação da participação popular e do controle do poder por meio dos chamados conselhos operários. Presta bastante atenção. Esses dois indivíduos, a Rosa Luxemburgo e o Antônio Gramsci, eles pensam, eles acreditam, eles imaginam, eles defenderam suas teorias escrevendo a respeito disso, que o processo de amadurecimento da democracia, ele vai iniciar lá pelo voto para todo mundo e depois pela crítica à democracia, crítica ao sistema democrático vigente. Mas essa crítica não é a crítica assim, só no sentido de criticar, né? Professor, o senhor é careca. Isso é uma crítica, maravilha. Tá, isso é óbvio. O senhor é calvo. Nossa, que maravilha. Professor, o senhor não é muito alto. Nossa, que maravilha. Isso é uma crítica apenas. Mas a crítica aqui nesse sentido, que o Antônio Gramsci e a Rosa Luxemburgo defendem, é a crítica no sentido de evolução. Professor, o senhor reparou que o senhor é calvo? Sim, reparei que eu sou calvo. Pois é, professor.
que nós podemos fazer para acabar com essa calvície? Te incomoda essa calvície? Não, não me incomoda. Ah, não, então se não te incomoda, então já está ótimo. Porque como é algo individual, é particular, então já tá beleza. Ou se eu digo assim, não, me incomoda assim, foi professor, então peraí, vamos refletir aqui, ó. O que seria bom em uma peruca? Um spray que pintasse a sua cabecinha? Que ficasse com a sua cabeça toda uniforme? Ah, não, professor. Um implante seria mais interessante. Qual que é o melhor para a sua realidade? Então é isso que eles estão falando. Essa crítica é a crítica que ela vai levar à reflexão, que ela vai levar à evolução de pensamento. É a crítica que vai emancipar intelectualmente esse indivíduo. Como assim, professor? Ele vai pensar só. Ele vai pensar sem depender da escola, sem depender do Estado depois, né? No início vai depender da escola, vai depender do livro, claro. Mas com a cristalização do conhecimento, da intelectualidade, você vai estudando tanto, vai ficando tão emancipado intelectualmente, que depois você não depende do Instagram para você criar uma opinião, depende da televisão. Eu dei uma pesquisa agora recente essa semana, que eu achei muito interessante, falando que a opinião pública hoje ela é moldada pela internet. Ela consegue moldar muito mais do que a própria TV. Isso é óbvio, né? Hoje a gente tem muito mais acesso, por exemplo, ao Instagram, ao Twitter, do que a gente tem acesso, por exemplo, à TV. Isso é fato. E é muito interessante esse pensamento que hoje as redes sociais estão moldando a pessoa. Enfim, voltando aqui. Então, o que vai acontecer? Essa democracia, agora, a teoria democrática contemporânea, ela vai confrontar o processo democrático, que é a crítica. Inclusive, existem alguns autores muito interessantes no seu livro. Se quiser dar uma olhada lá depois, ó, da página 180 até a página 183. São 3 páginas só. E vai mostrar uma coisa muito interessante. Tem 2 autores, que é o Robert Michels e o Vilfredo Pareto. Esses 2 indivíduos eles defendem uma coisa muito legal. Eles falam que a democracia, na verdade, é a circulação das elites no poder. As elites vão alternando o poder. Hoje, a elite aqui no Brasil, né? Era a elite do café. Era a elite do pau-brasil no período colonial. Depois a elite do café. Depois a elite industrial. Depois a elite empresarial. Então, assim, sempre a elite que está no poder. Eles vão defender que a democracia, na verdade, democracia contemporânea, é a elite que vai se alternando no poder. Camadas da elite. Hoje é um setor da elite, amanhã outro setor da elite. E isso é bastante interessante. Mas o importante é a gente pensar que essa teoria democrática contemporânea, a maioria dos autores eles defendem que ela só consegue ser consolidada quando há uma participação contínua da sociedade. Quando você participa da democracia, quando eu participo da democracia. E essa democracia ela vai evoluir, vai crescer até chegar ao ponto de estar plenamente desenvolvida e assim, nossa, muito fera, muito legal, o ponto mais desenvolvido dessa democracia contemporânea. Que é a democracia que nós estamos vivendo, estamos tentando caminhar para isso, evoluir o sistema democrático. Existem críticas a serem feitas, existem coisas a serem melhoradas, mas estamos na caminhada. Basicamente é isso. Jovens, eu vou deixar para você uma listinha de exercícios. Não vou deixar uma lista longa, uma lista mais curta um pouco, para você fazer. Vou abrir um fórum para você responder, mandar essa atividade para mim exclusivamente pelo fórum, porque agora precisamos do fórum para compor o seu portfólio. Então pode mandar lá pelo fórum. Qualquer dúvida também pode mandar lá que eu vou respondendo para você e a gente vai conversando. Um beijo com álcool em gel no seu coração. Se cuida, tá? E até nosso próximo encontro. Provavelmente vai ser ao vivo. Tchau, tchau. Felicidades para você.